Leszek Kołakowski. As principais correntes do marxismo. Seu nascimento, desenvolvimento e dissolução. Tomo 1. Os fundadores. Capítulo 3. A primeira etapa do pensamento de Marx. 1. Primeiros anos e estudos. Quando Marx entrou em contato com a esquerda hegeliana, esta já era consciente de constituir um movimento independente. Na universidade pôde testemunhar o conflito entre o racionalismo hegeliano e a doutrina conservadora que foi chamada Escola Histórica do Direito, a Historische Rechtsschule. Sua formação e seu próprio temperamento crítico levaram o jovem Marx à adoção de uma atitude radical. Karl Marx nasceu em Treveris, em 5 de maio de 1818, no seio de uma família judia com uma longa tradição rabínica por ambos os lados. Seus avós haviam sido rabinos. Seu pai, um advogado de classe acomodada, mudou seu primeiro nome de Herschel para Erich e adotou o protestantismo, o que na Prússia era condição necessária para uma emancipação cultural e profissional. O jovem Marx foi educado em um espírito liberal e democrático. No outono de 1835, após abandonar o Liceu de Treveris, matriculou-se na Faculdade de Direito da Universidade de Bonn. A influência da filosofia romântica, popularizada na universidade por August von Schlegel, pode ser apreciada nos primeiros ensaios poéticos de Marx. No entanto, Marx só receberia o primeiro estímulo intelectual ao ingressar na Universidade de Berlim, cidade para a qual se transferiu no ano seguinte. Ainda sendo estudante de direito, estava mais interessado por suas numerosas leituras sobre filosofia e história. O ensino de filosofia era ministrado por Eduard Gans, que se considerava pertencente ao centro liberal do movimento hegeliano. Em sua opinião, o hegelianismo era uma interpretação da história como racionalização progressiva do mundo de acordo com as leis inelutáveis do espírito. A missão principal do pensamento filosófico era observar essa evolução, na qual a realidade empírica deveria adequar-se gradualmente à razão universal. Gans foi também um dos poucos hegelianos de seu tempo que professou ideias socialistas, que absorveu na versão sansimoniana. Dessa forma, Marx se introduziu desde o princípio em uma forma de hegelianismo que de nenhuma maneira impunha uma aceitação obediente do status quo, mas exigia que este fosse julgado pelos ditames da razão. Na Universidade de Berlim, um ponto de vista diretamente oposto era representado por Friedrich Carl von Savigny, nascido em 1799 e falecido em 1861, o principal teórico da Historische Rechtsschule e autor de diversas obras sobre direito romano. Savigny foi também autor do panfleto Von Berufung zur Zeitgeschäftlichen Rechtswissenschaft, A Vocação do Nosso Tempo para a Legislação e a Jurisprudência, publicado em 1814. A filosofia de Savigny expressava a ideia de que a obrigação devia derivar-se do ser real e, em particular, que todo direito devia basear-se em disposições, costumes e normas positivas santificadas pela tradição. Seu conservadorismo estava em oposição direta à doutrina que pretendia julgar as instituições mediante normas abstratas diante do tribunal da razão soberana, independentemente das leis e instituições realmente vigentes pela força da tradição histórica. O radicalismo político se expressava no culto da razão e na negativa sistemática de reconhecer a autoridade da história, e os ideais republicanos articulavam a imagem do mundo que deveria ser. Por outro lado, para Savigny as instituições e costumes positivos existentes, que eram dados pela história e tinham sua raiz nela, eram legítimos por essa mesma razão. Do seu ponto de vista, a origem do direito não podia ser um ato legislativo arbitrário baseado nas supostas necessidades de uma ordem social racional. A fonte correta de toda a legislação era o direito consuetudinário e a história. Essa doutrina conservadora proporcionava uma justificação e uma santificação da ordem política existente simplesmente porque existia de forma positiva, condenando a priori qualquer tentativa de melhorá-la em nome de uma ordem melhor imaginária. Todos os elementos feudais da Alemanha atrasada mereciam ser venerados, sendo sua antiguidade o seu fundamento legítimo. Savigny unia esse culto irracional da positividade com a crença em uma natureza orgânica e supranacional de uma comunidade social e, em particular, da comunidade nacional. As sociedades humanas não eram instrumentos de cooperação racional, mas estavam ligadas por nexos não racionais que constituíam sua própria justificação, independentemente de qualquer fim utilitário. O sujeito legislador era a nação, que espontaneamente desenvolvia e modificava as leis. A nação era um todo indivisível, e as leis, assim como os costumes e a linguagem, eram apenas uma expressão de sua individualidade coletiva. Não pode haver, como pensam os utopistas, uma única forma racional de legislação para todos os povos, independentemente de suas respectivas tradições. A legislação não é uma questão arbitrária. O legislador encontra diante de si um sistema jurídico determinado, e só pode formular mudanças na consciência jurídica que se produziram como consequência do crescimento orgânico da comunidade.
Em forte oposição às teorias utilitárias e racionalistas, e em estreita aliança com a filosofia romântica, Savigny foi o verdadeiro formulador da ideia de que tudo o que existe é correto, uma doutrina que foi atribuída a Hegel por alguns de seus discípulos e opositores como possível interpretação da tese de que o que é real é também racional. Mas, de fato, Savigny não derivou sua inspiração de Hegel, que criticou suas ideias conservadoras. Hegel, ainda que se recusasse a opor os ditames arbitrários da razão ao processo real da história, não aceitava a ordem existente como racional e digna de respeito simplesmente porque existia. Os jovens hegelianos radicais, que afirmavam julgar a realidade empírica pelas exigências abstratas da razão, e Savigny, que exigia que a realidade fosse aceita como algo dado, representavam soluções opostas para o problema no qual se centrava o pensamento inicial de Marx. Hegel, com suas ambiguidades e declarações incompletas, situava-se entre ambos os extremos, e a posição de Marx a respeito dessa questão estava mais próxima de Hegel do que dos jovens hegelianos. A perspectiva conservadora da escola histórica do direito era completamente alheia a Marx, e no verão de 1842 ele a satirizou diretamente em um artigo da Rheinische Zeitung sobre a filosofia da história de Gustavo Hugo. Início da citação. Marx. Abre aspas. Tudo que existe é uma autoridade segundo ele Hugo, e toda autoridade é um argumento. Isto é, que uma erupção da pele não é menos valiosa, positiva do que a própria pele. Fecha aspas. Mas Marx tampouco adotou nunca a forma extrema da oposição jovem hegeliana, ou, mais exatamente, fichtiana, entre o que deve ser e o que historicamente é, entre os ditames da razão e a ordem social real, ainda que esse ponto de vista lhe fosse mais afim do que o contrário. Desde o momento inicial propôs-se interpretar o princípio revolucionário da negatividade permanente do espírito de tal modo que não implicasse a absoluta soberania deste. Não aceitava o absoluto na forma de um padrão racional que se impusesse ao mundo a partir de fora, sem ter em conta os fatos históricos, antes tentou preservar o ponto de vista antiutópico do próprio Hegel e salvaguardar o respeito pelos inegáveis traços reais do mundo que conhecemos. 2. A concepção dos hegelianos da filosofia helenística. Os esforços de Marx para encontrar para si uma posição entre a utopia racionalista e o culto conservador da positividade podem ser apreciados já em seus primeiros estudos sobre a filosofia grega pós-aristotélica. Tinha sérios motivos para interessar-se por esse tema. Os jovens hegelianos estavam muito interessados pela filosofia helenística, percebendo uma analogia entre o período posterior a Alexandre Magno, caracterizado pelo crepúsculo das ideias pan-helênicas e pela decadência da síntese aristotélica, e o seu próprio tempo, que havia testemunhado o fracasso da tentativa de Napoleão de unificação da Europa e a tentativa de Hegel de uma filosofia universal. Os jovens hegelianos, por assim dizer, reabilitaram as escolas pós-aristotélicas, os epicuristas, os céticos e os últimos estoicos, e trouxeram à luz seus valores, que Hegel havia deixado de lado. De fato, Hegel havia acusado essas escolas, que considerou principalmente em suas respectivas versões romanas, de ecletismo e irrelevância, declarando que sua finalidade era meramente ensinar a indiferença da alma diante de uma realidade social cruel e desesperada. Dessa forma, proporcionavam uma reconciliação imaginária com o mundo por meio do pensamento que retorna sobre si mesmo e perde o contato com o objeto, e de uma vontade cujo único propósito era não ter propósito algum. As filosofias helenísticas eram uma pura defesa negativa contra a desesperação produzida pela dissolução dos vínculos políticos e sociais na Roma imperial. Na opinião de Hegel, um modo de ser em que o intelecto se retrai a uma estéril autocontemplação estava condenado a uma individualidade abstrata, enquanto a individualidade concreta necessitava renovar-se a si mesma mediante o contato constante com a universalidade e com o mundo exterior. Por outro lado, na opinião de Bruno Bauer, essas filosofias da autoconsciência estavam longe de ser meras expressões negativas de impotência. Tornavam possível que o indivíduo, imerso no colapso de seu mundo anterior, alcançasse uma certa emancipação espiritual mediante o retorno a si, e podiam proteger em certa medida sua consciência contra os ataques do mundo, proporcionando uma base para a autonomia espiritual, abriam assim uma nova e necessária etapa no desenvolvimento do espírito, dotavam a mente individual de autonomia, capacitavam-na para afirmar-se a si mesma diante do mundo, universalizavam-na e libertavam-na, e a tornavam consciente de sua própria liberdade por meio da faculdade crítica que a opunha à corrupção da realidade. Em suma, Hegel e os jovens hegelianos deram uma interpretação semelhante das filosofias helenísticas, mas adotaram um ponto de vista essencialmente diferente quanto à sua importância histórica e filosófica. Segundo Hegel, a absolutização da autoconsciência individual não mostrava senão a impotência do espírito filosófico, enquanto para Bauer representava a vitória do intelecto crítico sobre as pressões do mundo exterior. 3. Os estudos de Marx sobre Epicuro. Liberdade e autoconsciência.
No início de seus estudos em Berlim, Marx experimentou uma conversão ao hegelianismo e frequentou uma associação de jovens graduados que interpretavam a doutrina do mestre com espírito radical. Em sua tese de doutorado tentou inicialmente analisar as três escolas do pensamento helenístico. No entanto, o tema logo transbordou seus esforços, de modo que teve de limitar-se a um aspecto singular do epicurismo, a saber, a comparação da filosofia natural de Epicuro com o atomismo de Demócrito. Trabalhou em sua tese desde o início de 1839, e em 1841 recebeu o grau de doutor pela Universidade de Jena. Em um primeiro momento tentou publicar sua tese, mas logo se viu absorvido por outras ocupações. A obra conservou-se como manuscrito, com diversas lacunas, foi publicada parcialmente por Merry em 1902 e apareceu em 1927, com notas introdutórias, na Marx-Engels Gesamtausgabe. A obra foi intitulada sobre as diferenças entre a filosofia natural de Demócrito e a de Epicuro. Está escrita em estilo romântico e de acordo com as categorias da lógica hegeliana. Parece claro que, no que diz respeito à relação entre o espírito e o mundo, Marx estava ainda longe de articular o ponto de vista que viria a expressar 3 ou 4 anos depois. Não obstante, se compararmos a tese com seus escritos posteriores, podemos fazer retroceder os começos de uma separação da fé jovem hegeliana na supremacia do espírito crítico e do conservadorismo hegeliano. Usando os escritos de Marx de 1843 a 1845 como chave para a tese, podemos considerá-la como uma tentativa de manifestar sua conexão com uma tradição filosófica particular, em aquela que postula que o espírito não deve permanecer submisso aos fatos existentes, nem crer na autoridade absoluta dos critérios normativos que descobre livremente em si mesmo sem consideração desses fatos, mas deve fazer de sua própria liberdade um meio para influir no mundo. Marx critica Epicuro, mas é ainda mais severo com os críticos deste último, e em especial com Cícero e Plutarco, que, segundo ele, não compreenderam a filosofia epicurista. Em algumas passagens parece entusiasmado pelo discurso poético de Lucrécio, sua revolta contra a religião e sua fé prometeica na dignidade humana enraizada na liberdade. Em oposição à tradição que, segundo Plutarco e Cícero, considerava o atomismo de Epicuro como uma corrupção da física de Demócrito pela arbitrária e fantástica teoria dos desvios do movimento dos átomos, Parenclisis, Clinamen, Marx assinala que a aparente semelhança de ambos os filósofos oculta uma diferença profunda e fundamental. A teoria epicurista do desvio acidental não é um mero capricho, mas uma premissa essencial de um sistema de pensamento centrado na ideia de liberdade da autoconsciência. Com base em um material laboriosamente reunido, edições de escritos dispersos dos filósofos gregos, como as de Diels e Usener, não existiam naquela época. Marx tentou demonstrar que as intenções filosóficas de Demócrito e Epicuro eram bastante diferentes entre si. Demócrito opõe o mundo dos átomos, que é inacessível aos sentidos, à percepção, que é inevitavelmente ilusória. Aplica-se assim à observação empírica, ainda consciente de que esta não contém a verdade, contudo, para ele a verdade é vazia, porque os sentidos não podem apreendê-la. Prefere então limitar-se ao conhecimento ilusório da natureza, que considera como um fim em si. A ideia de Epicuro é diferente, e este considera o mundo como um fenômeno objetivo e aceita criticamente a evidência da percepção, expondo-se assim à imerecida zombaria dos defensores do senso comum. No entanto, seu interesse não é conhecer o mundo, mas alcançar a ataraxia do autoconhecimento através da consciência da liberdade individual. A parenclisis é a realização da liberdade, que é essencial ao átomo. Essa realização está caracterizada pela contradição, pois, segundo Epicuro, o átomo supõe a negação de todas as qualidades, mas sua existência real está necessariamente submetida a todas as determinações qualitativas, como o tamanho, a forma e o peso. O átomo, como princípio do ser, não como unidade física, é, para Epicuro, uma projeção da liberdade absoluta do autoconhecimento, mas ao mesmo tempo revela a irrealidade e a fragilidade da natureza concebida como um mundo de átomos. Sua teoria dos meteoros quis mostrar, segundo Marx, que, contrariamente à opinião tradicional, os corpos celestes não eram eternos, imutáveis e imortais, se o fossem, transbordariam a autoconsciência por sua majestade e permanência e a privariam de liberdade. Seus movimentos podem ser explicados por muitas causas, e qualquer explicação não mítica é tão boa como as demais. Dessa forma, Epicuro despoja a natureza de sua unidade e a faz débil e transitória, pois de outra forma se perturbaria a serenidade da autoconsciência. A degradação da natureza, na qual Epicuro não se interessa do ponto de vista da ciência física, significa a supressão de uma fonte de inquietação, proporciona à mente um sentido de supremacia e de liberdade total com respeito ao mundo. O átomo, que é um princípio metafísico, degrada-se na forma mais perfeita de sua existência, a saber, os céus. A fonte de terror mais importante é eliminada mediante a destruição dos mitos que opõem a fragilidade da autoconsciência à imortalidade da natureza supraterrena.
Segundo Epicuro, o inimigo é qualquer forma de ser definido que seja relativo ou esteja determinado por algo que não seja ele mesmo. O átomo é ser para si, e por isso sua própria natureza determina a necessidade de que se desvie da linha reta. Sua lei é a ausência de lei, isto é, o acaso e a espontaneidade. A parenclisis não é uma qualidade sensível, como diz Lucrécio, não ocorre em nenhum momento ou lugar determinado, mas é a alma do átomo, a resistência inseparável dele e, portanto, de nós mesmos. Marx considera Epicuro como destruidor dos mitos gregos e como filósofo que põe em relevo a crise da comunidade tribal. Seu sistema destruiu o céu visível dos antigos como chave da vida política e religiosa. O próprio Marx se alia, por assim dizer, ao ateísmo epicurista, que considera nessa época como um desafio da elite intelectual aos valores do senso comum. Início da citação. Marx. Abre aspas. Enquanto uma só gota de sangue late em seu coração conquistador e livre, a filosofia continuará exclamando a seus oponentes o grito de Epicuro em abre aspas. A impiedade não consiste em destruir os deuses da multidão, mas antes em atribuir aos deuses as ideias da multidão. Fecha aspas. Fecha aspas. Além disso, a tese introduz o tema da alienação religiosa em analogia com a alienação da vida econômica. Referindo-se em um parágrafo incidental e crítico à refutação de Immanuel Kant do argumento ontológico da existência de Deus, Marx escreve, em início da citação. Marx. Abre aspas. A prova ontológica se reduz a isto, em abre aspas. O que eu me represento realmente, realiter, é para mim uma representação real fecha aspas. E atua sobre mim, nesse sentido todos os deuses, tanto os pagãos como os cristãos, tiveram uma existência real. Não reinou o antigo Moloch? O Apolo Délfico não era uma potência concreta na vida dos gregos? Aqui tampouco significa algo a crítica de Kant. Se alguém imagina possuir 100 escudos, se esta não é para ele uma representação arbitrária e subjetiva, mas ele acredita nela, os 100 escudos imaginados têm para ele igual valor que escudos reais. Contrairá, por exemplo, dívidas sobre sua fortuna imaginária, esta atuará como os deuses com os quais contraiu dívidas toda a humanidade. Os escudos reais têm a mesma existência que os deuses imaginados. Tem um escudo real outra existência que não na representação, ainda que somente na representação geral ou mais bem comum dos homens. Introduziu o papel moeda em um país onde não se conheça esse uso do papel, e todos rirão de nossa representação subjetiva. Levai vossos deuses a um país onde outras divindades sejam oradas, e se vos demonstrará que padeceis alucinações e abstrações. E com razão. O que um determinado país é para determinados deuses estrangeiros, isso é o país da razão para Deus em geral, é uma região onde sua existência cessa. Fecha aspas. Como mostra esse trecho, a imagem, a Feuerbach, de um homem que se governa por suas próprias imaginações e não é consciente de que ele é seu criador, de modo que seu domínio sobre ele é real e não meramente suposto, está ligada no pensamento de Marx desse período com a função necessária da imaginação implícita na força do dinheiro. Trata-se, pois, de uma inicial e obscura prefiguração da posterior teoria de Marx acerca do fetichismo da mercadoria. No entanto, ao mesmo tempo em que Marx rendeu tributo a Epicuro e Lucrécio por libertar o mundo antigo dos terrores de estranhas divindades e de uma natureza obscura e por restaurar a consciência do espírito de sua própria liberdade, considerou a liberdade epicurista como uma fuga do mundo, como uma tentativa do espírito de retirar-se para um lugar de refúgio. O ideal do sábio e a esperança de felicidade da filosofia epicurista têm a função de romper os laços com o mundo. São uma expressão do espírito de uma época infeliz em que seus deuses morreram e a nova divindade ainda não tem mais do que a forma obscura do destino, de pura luz ou de pura obscuridade. Início da citação. Marx. Abre aspas. Contudo, a raiz da infelicidade está em que a alma do período, a monada espiritual, saciada de si mesma, se configura idealmente em todo lugar como isolada e não pode reconhecer nenhuma realidade que tenha alcançado maturidade sem ela. Dessa forma, o aspecto feliz dessa época infeliz reside no subjetivo, na modalidade em que a filosofia, como consciência subjetiva, concebe sua relação com a realidade. Assim, por exemplo, as filosofias estoica e epicurista foram a felicidade de seu tempo, assim a mariposa, quando se ocultou o sol do universo, busca a lâmpada de uma pessoa. Fecha aspas. Marx considera a liberdade monádica de Epicuro como escapismo e não reprova a este a crença na liberdade do espírito, mas a ideia de que essa liberdade possa ser alcançada voltando os olhos ao mundo, que seja uma questão de independência e não de criatividade. Início da citação. Marx. Abre aspas.
O homem que não preferisse construir um mundo mediante suas próprias forças, criar um mundo e não permanecer simplesmente em sua própria pele, esse homem é maldito pelo Espírito, e a maldição acompanha uma interdição, mas em sentido inverso, é lançado fora do santuário do Espírito, privado do prazer de sua relação com ele e condenado a cantar acerca de sua própria felicidade privada e a sonhar consigo mesmo pelas noites. Fecha aspas. A primeira obra de Marx está quase por completo dentro dos limites do pensamento jovem hegeliano. O forte ataque à religião e a convicção do papel criador do espírito na história não vão além do horizonte hegeliano, como tampouco sua crítica do epicurismo como uma filosofia na qual a mente tenta livrar-se do jugo da natureza e desenvolver uma autonomia puramente subjetiva. Igualmente, para os jovens hegelianos a supremacia do espírito não estava relacionada com um desejo de isolamento, mas era a condição prévia de um ataque crítico à irracionalidade do mundo empírico. No entanto, na tese de Marx podemos perceber o germe do que depois será conhecido como filosofia da praxis, em contraste com a filosofia crítica dos jovens hegelianos. A diferença crucial entre a filosofia destes e a filosofia madura de Marx pode ser descrita da seguinte forma. Na filosofia crítica, o espírito livre entra no mundo como uma negação permanente deste, mediante um ato normativo de juízo sobre a vida real, uma afirmação do que deveria ser a realidade, independentemente do que é na atualidade. Assim entendida, a filosofia crítica é inalteravelmente suprema sobre o mundo. Não pretende separar-se dele, mas chegar a ele e alterar sua estabilidade, mas ao mesmo tempo conserva a autonomia de um juiz, e os critérios conforme os quais julga a realidade não derivam da realidade, mas dela mesma. Por outro lado, a filosofia da praxis declara que, na medida em que a filosofia é puramente crítica, é autodestrutiva, mas sua tarefa crítica se consuma quando deixa de ser um mero pensamento acerca do mundo e passa a formar parte da vida humana. Sua função consiste então em anular a distinção entre a história e a crítica, intelectual ou moral da história, entre a praxis do sujeito social e a consciência dessa praxis. Enquanto a teoria é o juiz supremo da prática, há sempre uma separação entre a mente individual e seu entorno, entre o pensamento e o mundo dos homens. Suprimir essa divisão significa acabar com a filosofia e a falsa consciência, pois, enquanto a consciência significa a compreensão de um mundo irracional a partir do exterior, não pode ser a autocompreensão desse mundo ou a autoconsciência de seu desenvolvimento natural. Se a identificação da autoconsciência com o processo histórico há de ser uma perspectiva real, a autoconsciência deve surgir da pressão imanente da história e não de princípios de racionalidade de caráter extra-histórico. Por isso, devemos encontrar na própria história as condições que possam torná-la racional, isto é, as condições graças às quais seu desenvolvimento empírico possa coincidir com a consciência de seus participantes e acabar com a falsa consciência, com aquela consciência que contempla o mundo mas ainda não é a autoconsciência do mundo. Alguns trechos da tese de doutorado de Marx contêm uma expressão embrionária da filosofia da praxis assim entendida. Por exemplo, observa que quando a filosofia, como vontade, se volta contra a realidade empírica, volta-se contra si mesma como sistema e, em sua forma ativa, opõe-se ao seu próprio ossificado. Essa contradição resolve-se mediante um processo em que o mundo se filosofa a si mesmo, enquanto a filosofia se converte em história do mundo. Nesse conflito, a autoconsciência filosófica assume uma dupla forma, por um lado, filosofia positiva, que intenta curar a filosofia de suas deficiências e de seus retornos sobre si mesma, e por outro adota uma atitude liberal, que se dirige criticamente ao mundo e, ao mesmo tempo que se afirma como instrumento de crítica, tende inconscientemente a eliminar-se como filosofia. Só este último método é capaz de produzir um progresso real. Um antigo sábio que tentou opor seu próprio juízo livre à realidade substancial teve de sofrer uma derrota por não poder escapar à substancialidade e, ao condenar esta, estava condenando-se inconscientemente a si mesmo. Epicuro tentou libertar a humanidade da dependência da natureza transformando o aspecto imediato da consciência, seu ser para si, em uma forma de natureza. Mas de fato só podemos chegar a ser independentes da natureza fazendo desta propriedade da razão, o que, por sua vez, exige reconhecer a racionalidade da própria natureza. Quando consideramos esses aspectos da tese, advertimos os rudimentos de uma nova perspectiva, e na perspectiva de uma filosofia que se incorpora à história e por isso é abolida, e a convicção de que a mente contempla a racionalidade do mundo como a base de sua própria emancipação, isto é, sua absorção pela realidade sobre a qual se dirige. Nesse esboço podemos já advertir o ideal futuro no qual deixa de haver uma diferença entre a vida e o pensamento acerca desta, alcançando o homem sua liberdade mediante a reconciliação com o mundo empírico. Vemos também o germe do que chegará a ser a teoria da falsa consciência. Marx foi consciente de que os filósofos têm, junto à estrutura manifesta de suas ideias, uma subestrutura que desconhecem. Seu pensamento, na forma em que o apresentam, é diferente da cristalização de sistemas em que a atividade semelhante à de uma toupeira do verdadeiro conhecimento filosófico encontra expressão.
Descobrir essa estrutura inconsciente subjacente é a verdadeira tarefa do historiador da filosofia, e é a tarefa que Marx se propôs com Epicuro. No entanto, esta obra inicial não contém nenhuma referência, sequer em termos gerais, às causas sociais que levam os filósofos a enganarem-se a si mesmos, ou às condições sociais que podem eliminar a falsa consciência e restaurar a unidade da experiência e do autoconhecimento. Marx pensa ainda em termos de uma oposição abstrata entre o espírito e o mundo, a autoconsciência e a natureza, o homem e Deus. Sua filosofia não cristalizará ainda até que entre em estreito contato com a realidade política e inicie sua participação no jornalismo político de sua época. Leszek Kołakowski. As principais correntes do marxismo. Seu nascimento, desenvolvimento e dissolução. Tomo 1. Os fundadores. Capítulo 3. A primeira etapa do pensamento de Marx.